Boa noite, meus irmãos. Sexta-feira, 8h02, e começamos mais uma conversa fraterna e estudo do nosso Evangelho segundo o Espiritismo. Deixa eu só botar uma boa noite aqui para todos. Já temos aí a Daniela Mendonça, seja muito bem-vinda. A Rejane, seja também muito bem-vinda. Temos a Rosane Munhoz, que não dá boa noite, mas também está aí. Seja muito bem-vinda. Temos a Lívia Monteiro. Boa noite, Lívia. Seja bem-vinda. A gente está só esperando estabilizar aqui a conexão para a gente dar início à nossa conversa fraterna e dar início ao nosso estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Boa noite, Sônia. Boa noite, João. Boa noite, Carla, Rejane, Luciene, Manuel. Sejam todos muito, muito bem-vindos, né? Lembrando, mais uma vez, que nós não estamos mais transmitindo simultaneamente para o YouTube. Porém, o nosso irmão Pedro, com um trabalho impecável, com um trabalho excepcional e com um comprometimento poucas vezes vistas, tem conseguido colocar a live já no outro dia lá no YouTube. Então, quem puder avisar os amigos, avisa aos amigos. Olha, se só tem conexão com o YouTube, por conta de promoção de operadora, espera um pouquinho que a live vai estar lá no outro dia sem problema nenhum. Boa noite, Luciene, saudades. Manuel, eu já dei boa noite. Emílio, saudades. Leila Cristina, seja muito bem-vinda. Elizabeth, seja bem-vinda. Sejam todos muito, 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 muito bem-vindos, né? A gente hoje vai tentar fazer aqui um pouco diferente do habitual. Eu tenho 3 caminhos para seguir e eu deixei tudo hoje preparado para 3 caminhos. Quem vai me dizer qual caminho seguir e quando seguir são vocês. Se vai dar certo, eu não sei. Mas que a gente vai tentar, vamos tentar, porque a gente é do tipo abusado. E quando tem umas ideias loucas, a gente tenta colocar em prática, né? Então, por favor, me ajudem o tempo todo. Então, se quiser mandar pergunta, manda pergunta. Se quiser mandar intervenção, manda intervenção. Se quiser mandar reflexão, manda reflexão. E a gente vai aqui fazendo um ping-pong. O tempo todo eu vou estar olhando os comentários. O nosso irmão Astrogildo está lá do outro lado, também monitorando os comentários. E a gente vai tentar fazer aqui uma dobradinha para fazer a coisa funcionar. Boa noite, Janaína. Boa noite, Carlos Leite. Então, hoje, a gente tem... deixa eu ir preparando aqui. Então, hoje a gente tem o Evangelho segundo o Espiritismo, e a gente tem que trabalhar o capítulo 5, o capítulo 15. E o capítulo 15, ele é um capítulo muito interessante mesmo, sob vários pontos de vista, né? Deixa eu puxar aqui o 15 para vocês, deixa eu primeiro tirar esse boa noite daqui. Tiramos o boa noite. A Valéria está aí, a Edneia está aí, o Luiz Carlos está aí, sejam todos muito bem-vindos. Então, para hoje, a gente tem o capítulo 15, né? Então, temos ele aqui. O Evangelho segundo o Espiritismo é o livro que nós vamos trabalhar. Estamos no capítulo 15, que versa: fora da caridade não há salvação. Nós já trabalhamos o de que precisa o espírito para se salvar. Trabalhamos a parábola do bom samaritano e estamos trabalhando hoje o mandamento maior, né? E é esse o trabalho em cima do mandamento maior, que é o trabalho que vai ser um pouco mais
difícil de fazer, porque ele engloba uma série de coisas e eu preciso da ajuda de vocês para saber para qual lado eu vou na hora que eu estiver trazendo. Porque o estudo ele é preparado para vocês. Então, se vocês não me guiam, acaba ficando uma coisa meio que sem sentido e acaba ficando até uma coisa meio maçante. Então, eu preciso que vocês realmente me ajudem, né? Se não houver essa ajuda, vamos meter os pés pelas mãos. A gente ainda vai ter necessidade de caridade segundo São Paulo, fora da igreja não há salvação, fora da verdade não há salvação, e então o capítulo se encerra na instrução dos espíritos, com fora da caridade não há salvação. Olha que maravilha, esse capítulo ele é muito bom para a gente entender essa questão da salvação, né? Que é uma questão que muitas vezes a gente acha que domina, a gente acredita que domina, quando a gente enfia os pés pelas mãos e não domina tanto assim. E hoje nós temos para trabalho o item 4 e o item 5. Mas antes da gente chegar nesse item 4 e nesse item 5, eu vou precisar trabalhar um outro ponto com vocês, né? Que é a base do que vamos pegar no 4 e no 5. Boa noite, Gabriela Teixeira. Boa noite, Adriano. Eu estou pedindo a todo mundo a participação, por isso eu estou dando boa noite a todo mundo. Meu padrão é ser um pouco grosso, eu não dou boa noite a ninguém, eu não cumprimento ninguém, eu saio falando mesmo, pronto, e acabou. Mentira. Brincadeira. Então, a gente tem como ideia central que Kardec, deixa eu só me achar aqui. A gente tem como ideia central que Kardec tentou, através do Pentateuco, unir filosofia, religião e, fala Munhoz. Ciência. E ciência. Munhoz está esperto aqui. Então, ele queria unir essas três coisas. E, com isso, para isso, ele começou com o Livro dos Espíritos, que foi a primeira grande publicação. Antes disso, a gente tem a Revista Espírita. Paralelo a isso, a gente tem várias outras interações que ele fazia, vários outros estudos que ele fazia, mas a primeira grande obra foi o Livro dos Espíritos. E na hora que ele me traz, acho que eu peguei certo, na hora que ele me traz o Livro dos Espíritos, ele traz aí um compêndio. O que você está rindo, Munhoz? Está faltando alguma coisa? Ele traz aí um compêndio. Então, para quem não sabe, o Livro dos Espíritos é o resumo de todo o Pentateuco. O Pentateuco são as 5 obras básicas do kardecismo, né? São as 5 obras deixadas por Kardec, e depois veio as obras póstumas, entendeu? E depois veio as obras póstumas. Então, num primeiro momento, ele fez o Livro dos Espíritos. Para quem não sabe, o Livro dos Espíritos, e eu estou cheio de coisa aqui do lado, e vou imitar a Giovana aqui, ó, trazendo os livros e tal. Então, para quem não sabe, o Livro dos Espíritos, ele é dividido em partes, né? E cada parte dessa dá origem justamente aos outros livros. Então, o primeiro foi esse aí, e aí depois ele foi gerando todos os outros. Olha que legal, já numeradinho, já tudo pronto, né? Então, em 1857, ele lança o Livro dos Espíritos, depois vem o Livro dos Médiuns, Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno, e aí vem a Gênesis, que inclusive quem gosta da Gênesis, bem provavelmente vem notícia boa por aí. Então, quem gosta da Gênesis fica esperto. E aí, esses 5 livros, eles vão trazer a coisa mais ampla em relação ao Evangelho, em relação ao Livro dos Espíritos. Deixa só eu me organizar aqui e eu já digo a que vim, por que vim com tudo isso, né?
A gente tira esse moço daqui e aí a gente traz esse moço aqui. Porque aí, nesse moço aqui, a gente vai começar no capítulo 4, né? Mas os fariseus, tendo sabido... Ah, não, eu não... eu fiz isso semana passada, gente. Semana passada, eu achei que eu estava compartilhando a segunda tela e não estava. E eu aqui acabei de fazer exatamente isso. Então, deixa eu pegar aqui a minha segunda tela. Essa, não, brincadeira de criança. Então, aí ele traz aqui, ó. Mas os fariseus, tendo sabido que ele tapara a boca aos saduceus, se reuniram. E um deles, que era doutor da lei, foi propor-lhe esta questão para o tentar. Mestre, qual o grande mandamento da lei? Jesus lhe respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu espírito. Esse, o maior e o primeiro mandamento. E aqui está o segundo, que é semelhante ao primeiro. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas se acham contidos nesses dois mandamentos. Toda a lei. Isso está no Evangelho segundo São Mateus, está no capítulo 22 e vai do versículo 34 ao 40. Sugiro ler todo o capítulo. São Mateus aí traz algumas passagens muito interessantes. E aqui ele diz para a gente, ó, que está contido toda a lei, mas antes, o que nos chama a atenção é os fariseus, tendo sabido que ele tapara a boca aos saduceus. Puxa vida, Derlei, do que eles estão falando? Do que eles estão falando? Porque nesse dia, Derlei, desculpa, eu não vim. Eu faltei essa aula. Então, ele está falando exatamente das passagens anteriores nesse mesmo capítulo, né? Em que os senhores da lei vão testá-lo com os samaritanos. Né? O Ronaldo foi quem trouxe para a gente de uma maneira muito, muito legal, muito interessante. Então, ele calou a boca dos saduceus quando eles perguntam para ele o que é ser bom, e eles pegam alguém que eles recriminam, né? Que eles dizem que não vale nada, e Jesus usa esse alguém justamente para mostrar para eles que não é o julgamento que nós fazemos, e sim o que tem dentro dessa pessoa. E as parábolas em si, elas trazem um compêndio de ensinamento muito grande. Né? Quem tiver a oportunidade, lê a parábola e vai atrás de sites respeitáveis, sites seguros, que destrincham essa parábola, né? Que eles abrem cada ponto das parábolas. A gente aprende muito, porque Jesus deixa um ensinamento muito rico nessas parábolas. Então, vale muito a pena olhar as parábolas. Então, voltando aqui, era acerca disso que eles estavam falando. Então, aqui a gente já sabe do que eles estavam falando. Mas aí, eles vêm lá, ó, e um deles, que era doutor da lei, foi propor-lhe esta questão para os testar. A gente está falando de fariseus, a gente está falando de saduceus, mas quem é esse povo, Aderlei? De novo, a gente volta lá no Pentateuco. De novo, nós estamos aqui estudando o Evangelho segundo o Espiritismo. Então, o mesmo Evangelho segundo o Espiritismo está aqui, ó. Ele tem vários tamanhos, tem vários modelos. Quem usa óculos, ele tem um modelo bem grande, com letras bem grandes. Quem gosta daquele sistema de pocket, que é aquele de bolso, ele tem também ele bem reduzidinho, bem pequeno, e é completo. Né? Então, o Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec, usando
o sistema científico dele, em que ele tem que preparar tudo, em que ele tem que embasar tudo, lá na introdução, né? Deixa eu achar que eu até preparei o slide, mas acabei apagando o slide, porque eu achei que ia ser demais. Lá na introdução, na parte 3, se eu não me engano, eu estou usando aqui, estou seguindo de cabeça. Introdução. Exatamente. Introdução na parte 3, ele traz as notícias históricas. E nessas notícias históricas, ele traz para a gente quem são os fariseus e quem são os saduceus. Aderlei, é realmente importante eu entender isso? Gente, eu não vou mexer com a paciência de ninguém trazendo o texto inteiro. Mas se eu quero entender um pouco mais, é importante, sim, eu ler isso. Porque a gente, às vezes, diz assim, mas, Aderlei, eu tenho tanta dificuldade de perdoar, eu tenho tanta dificuldade de ser paciente, eu tenho tanta dificuldade de amar, eu tenho tanta dificuldade de tolerar, e aí vem um sem fim de dificuldades. Mas quando você começa a estudar sobre tudo esses povos mais antigos, que bem provavelmente você também, de alguma maneira, fez parte, você começa a entender um pouco mais. E aí, de maneira bem resumida, a gente tenta trazer aqui o entendimento acerca dos fariseus. Faça-se luz, vamos ver se entrou aí para todo mundo. Então, ele traz aqui que os fariseus, do hebreu parush, divisão, separação, a tradição constituía parte importante da teologia dos judeus. Consistia numa compilação das interpretações sucessivamente dadas ao sentido das escrituras, ou seja, eles trabalhavam ali essas questões das escrituras, né? Já no outro parágrafo, ele traz, entre essas seitas, a mais influente era a dos fariseus, que teve o chefe Hilel, doutor judeu, nascido na Babilônia, fundador de uma escola célebre. Então, isso tudo que eu estou passando é só para aguçar o interesse de vocês de abrir o Evangelho segundo o Espiritismo lá no começo e ler um pouco mais sobre os fariseus. E a mesma coisa se dá quando a gente pensa nos saduceus. Os saduceus, então, é ainda mais tranquilo, porque é um texto infinitamente menor, desde que eu abra aqui, né? É um texto infinitamente menor. Então, só para a gente ter uma ideia básica, só para a gente dar uma pincelada, gente, o saber, ele é importante, sobretudo se ele é um saber mais pleno, mais completo. É um saber que eu vou um pouco além, né? E eu abri de novo o fariseu, desculpa. Deixa eu abrir aqui o... Agora que eu vi que tem nome. Então, os saduceus, olha que interessante. Seita judia, ou seja, os dois derivam da mesma fonte, né? Que se formou por volta do ano 248 a.C., e cujo nome lhe veio de Sadoc, seu fundador. Não criam na imortalidade, nem na ressurreição, nem nos anjos bons e maus. Entretanto, criam em Deus, nada, porém, esperando após a morte. Só o serviam tendo em vista recompensas temporais, ao que, segundo ele, se limitava a previdência divina. Então, se a gente tem tudo isso aí, se a gente junta essas duas ideias, a gente vai chegar à conclusão de que eram povos que tinham uma facilidade muito grande de perseguição, né? Porque tinham um entendimento limitado acerca do que estava acontecendo
e, por outro lado, eram muito mais voltados para questões materiais, embora existisse muita espiritualidade nisso, mas eram voltados para questões mais materiais do que espirituais, e viviam a todo custo testando todo aquele que se apresentava como Messias, né? Então, isso posto, a gente volta aqui para o nosso estudo. Gente, me ajuda e me diz se eu estou coerente. Parece que todo mundo sumiu aí. Ninguém postou mais nada, ninguém botou nada, eu estou com medo. Eu não quero ser muito técnico e eu evito essa coisa de ser muito técnico. Eu procuro fazer sempre tudo o mais leve possível, inclusive botando brincadeira no meio, porque seriedade não precisa ser associada a ser sisudo, né? Então eu procuro botar a coisa o mais leve possível. E se vocês não me derem um feedback, se vocês não me auxiliarem, eu não vou saber para onde eu vou e vou falar feito um doido aqui até findar o assunto, né? A Selma está dando boa noite, a Marta Castro diz que gostaria de pedir preces por mim. Marta, existe uma coisa aí muito, muito legal. Todas as vezes que a gente vai a uma casa que trabalha com o bem, independente de qual seja, independente da religião, só de você buscar essa casa, você já está sendo auxiliada. E a mostra de que você está sendo auxiliada é justamente quando você prega. Não tenha dúvidas que a nossa irmã Rosana Munhoz já colocou o seu nome aqui para as preces, ela está acenando que fez isso. E não tenha dúvidas também que Maria Madalena já te acolheu e que a espiritualidade amiga já te abraçou. Não tenha dúvidas disso. Tá? A Janaína me ajuda dizendo que... Eu botei a Penha, falei Janaína, botei a Penha. A Janaína me ajuda dizendo que está bem esclarecido. A Raquel, que manda o marido botar bermuda, disse que está gostando e só ela vai entender a piada, né? Mas tudo bem. A Rafaela Cristina gosta da sua leveza, o bom humor sempre. Obrigado, Rafaela, porque é uma coisa muito difícil no meio espírita. Eu não estou falando especificamente dessa casa, de qualquer casa. Quando eu chego para trabalhar, é uma coisa hercúlea, porque eu vejo o espiritismo com muita seriedade, muita. Tanta seriedade que estou constantemente em reforma íntima. Mas eu acho que eu tenho que ser leve, porque eu, mais do que ninguém, sei que quando vinham com toda aquela sisudez para cima de mim, a minha vontade era de correr. Porque quando você pega alguns espíritas falando de espiritismo, a vontade que você tem é de correr. Por quê? Porque a tua formação, ela vem de fogo de inferno, ela vem de pecado, ela vem de tudo isso. Então, se a pessoa vem muito sisuda para cima de você e não acolhe, né, aquele teu desentendimento inicial, que é o período que você está saindo do homem velho e buscando a reforma íntima para o homem novo, fica muito difícil. E eu tenho relatos de pessoas que me são muito queridas, que o tempo todo falavam, eu abri mão do espiritismo porque é muito estudo, tem muito o que pensar, é difícil de entender, e eu tento fazer a coisa de um jeito que não, é fácil de entender. Não precisa pensar tanto assim. Basta para isso a gente levar a coisa de uma forma um pouco leve, bota ali uma pitada de bom humor, bota ali uma pitada de exemplos do dia a dia e, sobretudo, bota muitas vezes o teu próprio exemplo como case de uso. Isso facilita, né? A Andréa está dando boa noite, a Marta está dando gratidão, a Munhoz está dizendo que está ok, que você é querida e bem-vinda. E o Luiz Carlos, ele nos traz. Essência também era uma seita. José de Arimateia e João Batista faziam. Com certeza, o Luiz, inclusive isso também está lá na introdução, na parte 3 do Evangelho segundo o Espiritismo. Olha que legal, né?
E seita essênica dizem que João Batista e José de Arimateia também faziam parte. Dizem não, eles faziam, tá? Isso é fato e a literatura comprova. Vamos seguir, então, que o nosso tempo está correndo. Gente, se tiver alguma dúvida, pode deixar aí, que a gente já vai trabalhar as dúvidas. Deixa só eu me organizar aqui, porque isso aqui eu já não preciso mais. Isso aqui eu já usei, não preciso mais. E vou deixar só esse aberto, que é o que eu preciso. Esse aqui eu também já usei, não preciso mais. Esse aqui eu também não preciso mais. E aí eu posso abrir, então, o que eu preciso, que é exatamente esse moço aqui. Então, vejam vocês, nós trabalhamos... O que você está rindo, mulher? A Sônia botou sobre as torres. Eu já vou falar sobre isso. Foi um carinho enorme que a gente recebeu, com um coração assim cheio de alegria, mas eu já vou a esse assunto. Então, no item 4, que são itens coligados, né? Então, na primeira parte, São Mateus, o Evangelho segundo São Mateus, traz para a gente como aconteceu, e no item 5, são os Espíritos trabalhando o que foi dito lá em cima, junto com Kardec. E isso é uma coisa que também pouco se fala no Espiritismo. Kardec codificou, mas Kardec o tempo todo teve o auxílio da espiritualidade amiga. Inclusive, existe literatura dizendo quais foram os espíritos e como eles fizeram para auxiliar Kardec. Inclusive, temos aqui presencialmente um estudo da casa, que é com a Hermance Dufour, o espírito Hermance Dufour, com toda a sua obra, que inclusive é um dos espíritos que auxiliou Kardec nesse trabalho, que tem uma história muito bonita. Mas voltando aqui para o meu foco, no item 5, e eu estou aqui, para a gente poder se achar, está vendo aqui, legal. No item 5, caridade e humildade. Eu duvido se alguém sabe qual foi o último dia que a gente falou disso aqui. Você sabe, Munhoz? A espiritualidade trabalha em conjunto, Munhoz. Nós falamos disso através do nosso irmão Ronaldo na quarta-feira, Munhoz. E nós não sabíamos que o assunto seria o mesmo. Mas a espiritualidade faz, tudo vai dar no bem. Tudo vai ser um assunto complementando o outro. E acredite, assim que eu tive acesso, eu já revejo as lives, mas eu voltei para rever a live do irmão Ronaldo, para então me preparar para a live de hoje. Isso é muito legal também. Então ele bota lá, caridade e humildade, tal a senda única da salvação. E aí a gente tem um ponto aqui interessante. A Derlei, eu vejo muito falar em salvação, eu vejo muito falar nessas coisas de rendição. Como é que funciona isso? Eu preciso ser salvo? Eu preciso ser resgatado? Como é que funciona isso, por favor? Eu estou perdido, eu preciso ser achado? Então, gente, Jesus, na época bíblica, ele falava a linguagem que melhor atingisse ao maior número de pessoas. Por isso as parábolas, por isso as bem-aventuranças, por isso algumas reações diante de acontecimentos. Era assim que as pessoas iam entender. 1857, Kardec ainda usava uma linguagem que atingia melhor ao povo daquela época. 2020, a Derlei Ferreira não é o primeiro, mas é um dos que trazem as boas novas, né? Salvação aí é como eu vou me melhorar, como eu vou me preparar, como eu vou me desenvolver. Então, caridade e humildade, tal a senda única para a melhora do ser humano. Que legal! Já não preciso mais me preocupar em ser salvo, eu preciso me preocupar em melhorar. Vamos seguir um pouco mais. Egoísmo e orgulho, olha que lindo, Ronaldo falou tanto disso. Tal a da perdição. Então, se
a caridade e a humildade vai me auxiliar a ser um homem melhor, o egoísmo e o orgulho vai facilitar para que eu comprometa o meu progresso. Gente do céu, olha o que eu estou falando. Caridade e humildade. Egoísmo e orgulho. Eu preciso definir o que são essas coisas. Eu preciso, então, achar essas coisas na minha vida para começar, então, a ampliar uma e a, vagarosamente, processualmente, aniquilar outra. Porque isso é uma outra coisa também, que quando eu me tornei espírita, eu tinha dificuldade de entender. Caridade, humildade, eu olhava e dizia, mas para, eu estou passando por isso tudo, mas eu sou caridoso, eu ajudo todo mundo. Eu sou um cara humilde, imagina, não. Mas quando eu comecei a trazer a definição dessas coisas, então eu comecei a entender como a coisa funcionava. Caridade não é só dar dinheiro. É lindo você tirar a roupa do corpo, ficar sem roupa e dar para alguém. Mas isso é caridade? Ou só isso é caridade? E aí vem isso também é caridade. E aí tudo muda à tua volta. Quando você vai ler Jesus falar sobre humildade, Paulo falar sobre humildade, você olha e diz, cara, difícil eu ser humilde, eu não sou. Eu vou começar a trabalhar isso em mim. E olha que legal, você conseguir descobrir que você não é aquilo, mas que você tem a possibilidade de trabalhar aquilo. E, ao mesmo tempo, a gente acha que egoísmo é só não emprestar dinheiro, é só não emprestar roupa. Egoísmo é advogar a favor das tuas próprias ideias. Egoísmo é você olhar e dizer, isso é legal, vamos fazer e pronto. Você não pensa no todo. Você não pensa na tua família. Me sobrou 50 mil, vou trocar de carro. Pô, legal. E a galera vai continuar sentando naquele sofá que você até poderia ir no YouTube, aprender como consertar, mas você nem vai ao YouTube e ao receber dinheiro você não troca o sofá. Mas vai trocar de carro. É justo o teto estar daquele jeito, precisando de uma pintura, precisando, enfim, de um conforto para a família, e você trocar de carro? Só porque ganhou 50 mil, isso também é egoísmo. Ah, Derlei, para, mas eu trabalhei, o dinheiro é justo, o dinheiro é meu. Você não está no mundo só para você. Você está no mundo também para você. E a gente tem dificuldade de entender isso. O orgulho é pior ainda, sobretudo quando eu penso em português, porque no português o orgulho ele tem dois sentidos. Ele tem o sentido do regozijo, que é o orgulho do prazer, é o orgulho daquilo que você fez bem e por isso você gosta desse resultado. E ele tem o orgulho da prepotência, da arrogância. E aí ele tem um sentido ruim. Ficou bom porque fui eu quem fiz. Eu tenho ideias maravilhosas. Essa família só é o que é porque eu estive aqui. Que é a história que a gente conhece muitas assim, né? Muitas, muitas, muitas. Eu vou usar homem e mulher porque eu sou mais velho, na minha época era mais assim. Hoje já está diferente. Mas quem nunca ouviu a história da esposa que abre mão de estudar, de se qualificar, que abre mão de ter uma bonança, uma boa vida, que abre mão de tudo para comprar o sonho do marido. Então ela se ferra, ela se lasca, ela tudo. E aí quando o marido chega lá, quem é a esposa? É uma burra, é uma incompetente, é uma desqualificada que não procurou se qualificar. Ele não para pensar que se ela buscasse qualificação, ele não estaria na posição que ele está. E ele é incapaz de olhar para ela e dizer, cara, arrumei a minha vida. Você quer arrumar a tua ou quer só que eu te sustente? E sustentar no sentido emocional, no sentido amoroso, nesse sentido.
No financeiro, aí é a questão de cada um. Então, isso é orgulho. Isso é egoísmo. E aí complica tudo. E aí ele continua aqui, ó. Este princípio se acha formulado nos seguintes termos: amarás a Deus de toda a tua alma e ao teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os... Opa, baguncei aqui. Toda a lei e os profetas acham contidos nesses dois mandamentos. E aí vem uma coisa que a Derlei fala sempre muito aqui. Muito, muito, muito. Eu preciso amar a Deus sobre todas as coisas. Eu preciso amar o próximo como a mim mesmo. Bicho do céu, como eu vou poder dizer que eu me amo se quando eu sou orgulhoso eu estou atravancando o meu desenvolvimento? Como eu vou dizer que eu me amo se eu simplesmente me recuso a ser uma pessoa melhor? Como eu vou dizer que eu me amo se na hora que vem aquilo que eu considero pancada ou dor, eu boto a culpa no acaso? Eu não estou colhendo o que eu plantei. E é interessante isso também, porque é outra coisa também que quando você busca o espiritismo, você se assusta. O espírita vem aqui para frente falar de espiritismo. Quando é na vida dele, parece que não existe reencarnação, não existe acúmulo de reencarnações, parece que a vida se resume aqui. Ah, eu aqui sou muito bom, eu aqui tive uma vida maravilhosa. Plantou. É o que ele precisa para crescer. Ah, o fulano é um incapaz, o fulano não cresce, não quer nada com a vida. Gente, ele está num processo. E a gente tem essa dificuldade. E a gente tem mais ainda dificuldade de trazer isso para a nossa vida. E aí fica difícil eu interiorizar amar a mim mesmo. Como é que eu vou amar ao outro como a mim mesmo se de verdade eu não estou desenvolvendo o amor por mim mesmo? Fica difícil. Como é que eu vou amar a Deus sobre todas as coisas se eu não consigo nem amar as coisas que estão sob Deus? Eu foco nessas coisas e só essas coisas. Eu estou usando aqui o celular da Rosana, como eu acho que apareceu aqui uma tela do Tinder. Você tem Tinder? Não? Ah, não. A Munhoz é casada, é muito bem casada, né? Piada de mau gosto, cara. Então, o que acontece? Está rindo aqui. Então, o que acontece? Eu preciso pensar nisso. tá rachando de rir. Mas, a sério, apareceu aqui um negócio assim, vermelho, e aí eu sei que não é, mas puxei por esse lado. Então, eu sei. Mas eu não vou perder a oportunidade de zoar a pessoa maravilhosa que me ajuda aqui, essas coisas, né? E aí vamos um pouco mais para a interação com o pessoal aqui, antes de voltar para o assunto que está sério. E aí, quando eu vejo que está muito sério, eu dou essa quebrada, eu brinco um pouco, para a gente pensar depois, pensar com calma, né? A nossa irmã Sônia está botando aqui, ó, na jarra, no jarro, ou sei lá, é na jarra, astromélia, que linda, pois é. Ganhamos a astromélia, que eu juro que eu não sabia qual era o nome, né? Mas agora eu vou vender aqui que eu sou PhD em botânica, né? Então, Sônia, a Thalita, eu confundo os dois. A Thalita entrou em contato com a Munhoz e nos presenteou com essa maravilhosa astromélia. Mas, em verdade mesmo, o presente veio para a gente. Mas a astromélia era para o astrogito. Por isso que ela pegou a astromélia. Entendeu?
Brincadeira, ela reclamou que o pai dela está roubando planta dentro de casa para botar atrás dele na live. E aí a gente recebeu a doação dela e está botando aqui também. Obrigado, Tatá, obrigado mesmo, viu? A Nana está dizendo aqui, também achou linda, só não sabia o nome. Menino, Astromélia, como você não sabia? Tão simples, qualquer um olha e vê que é Astromélia. Aí o Luiz traz aqui para a gente. Seria o egoísmo a derivação do orgulho? Então, Luiz, a gente vai ter literatura que diz que todas as más tendências são filhos do egoísmo, né? Que tudo vai acabar no egoísmo. E realmente, quando você para pensar, você vê que tudo, no final das contas, é egoísmo. Arrogância acaba em egoísmo. Orgulho acaba em egoísmo. É tudo você beneficiando e centrando no teu ego, entendeu? Você vai centrar tudo ali. Então, na maioria das literaturas, a gente encontra. Tem literatura que inverte, mas a grande maioria salva que todos esses grandes desvios são filhos do egoísmo. Inclusive no Evangelho segundo o Espiritismo, que é o livro que a gente está trabalhando hoje, que é o livro que a gente está fazendo questão de, assim, puxar para todo mundo ler esse livro maravilhoso. Ele tem também um capítulo só acerca dos filhos do egoísmo. É um capítulo muito interessante, e fora esse capítulo inteiro, você ainda tem sobre isso em todo o Evangelho. Não é difícil, não. Vale a pena sentar e ler. E é assim, gente, o ideal do Pentateuco é você sempre ler um pouquinho, refletir um montão. Então você vai lá, não precisa ser aquela coisa maçante de ler um capítulo inteiro. Vê quais são os itens concordantes. Então, no caso de hoje, o item 5, o item 4, ele é concordante com o item 5. Então, lê os dois. Lê, entendeu, segue para reflexão. Não entendeu? Vai para a internet, procura explicação, procura tudo. Qualquer coisa, manda um e-mail para casa. A gente aqui está sempre disponível para responder. A gente sempre responde buscando a equipe, buscando como base os ensinamentos de Kardec, e a gente não tem problema nenhum em responder. Mas o ideal, lê um pedacinho, reflete. E, sobretudo, faz uma transposição daquilo para a tua vida. E não tenha vergonha de assumir para você mesmo que você ainda tem aquilo. Que você ainda passa por aquilo. Que você ainda vai precisar trabalhar aquilo. Não tenha vergonha. Assuma, admite e comece, sim, a se trabalhar para passar por aquilo. E aí, o Luiz Carlos nos traz essas duas leis, então, substituem o Decálogo de Moisés. Ah, garoto! Fiz o dever de casa, eu sei do que você está falando. Eu fiz o dever de casa, eu sei do que ele está falando. Ô, Munhoz, eu estudei. Então, vamos aqui. Se você pega a Bíblia, tudo vem se atualizando. Deixa eu botar aqui para poder entender melhor. Tudo vem atualizando. Então, você tem as primeiras leis trazidas lá atrás. Moisés faz a primeira codificação dessas leis. Vem outros aí em várias partes do mundo, também trazendo uma codificação mais atual. A gente chega a Jesus, que vai trazer uma nova codificação, e aí a gente passa por grandes outras personalidades que vão melhorando esse entendimento das leis para a gente. Então, sim, eu posso dizer que elas substituem. Até porque os 10 mandamentos, Jesus diz que ele não veio para... Me ajuda, Munhoz. Veio mudar a lei. Ele não veio mudar. A Munhoz é brincadeira, cara. Olha, eu sou um abençoado por tê-la aqui, de verdade.
Então, Jesus diz, e pior não é isso, eu pergunto sem nem saber se ela vai responder, coitada, né? Então, Jesus deixa muito claro que ele não veio aqui para isso, ele veio trazer as boas novas. E aí ele resume, e se você pegar tudo que veio antes, é realmente o resumo disso. Amar a Deus sobre todas as coisas é o próximo como a ti mesmo. Não matarás. Você está amando o próximo como a ti mesmo, você vai se matar? Não roubarás. Você vai gostar de ser roubado? Então não rouba. Né? Eu não vou nem citar os outros. Irmãos, baixa os 10 mandamentos para eu pagar de PhD, escreve aí num papel grandão, aí eu vou fingir que eu tenho tudo de cor, entendeu? Aí eu vou, sabe? Pô, vai me dar uma moral. Então, o que acontece? Ninguém quer. Você quer trair? Você pode até querer trair, mas a pergunta volta. Você quer ser traído? Você quer honrar pai? Você quer, enquanto sendo pai e mãe, ser honrado? Então honra teu pai e tua mãe. Então tá tudo lá. A mulher está botando aqui o papel, eu estou lendo tudo. Então tá tudo lá, tá muito fácil mesmo. A Maria Silvia da boa noite, Maria. Participa com a gente, manda a tua reflexão, manda a tua mensagem, fica à vontade. A gente hoje está carente, está precisando que vocês mandem mensagem. O assunto hoje é um assunto bastante denso e se não houver mensagem fica difícil. A Leila é parceirona de um evento que a gente tem aqui, que é o Cine Debate. É um evento que acontecia antes da pandemia, no segundo sábado do mês, e a gente trazia filmes espíritas ou não para vê-los segundo a visão espírita. E a Leila era uma pessoa que dificilmente faltava, e que, inclusive, trouxe aí ideias muito interessantes para a gente melhorar. Então, ela traz para a gente caridade e humildade versus egoísmo e orgulho. Difícil, mas temos que trabalhar essas forças tão antagônicas do nosso dia a dia. Só assim nos permitiremos ser pessoas melhores e só assim chegaremos a pessoas melhores, né, Leila? Só assim chegaremos a pessoas melhores. Não tem como fazer diferente. Eliana está mandando luz e paz. Obrigado, luz e paz para você também. Então, só assim nós conseguiremos chegar lá. E aí a gente ainda tem mais um pouquinho aqui, né? A gente estava aqui está o segundo mandamento, que é semelhante ao primeiro. Isto é, que não se pode verdadeiramente amar a Deus sem amar ao próximo. Não se pode. Verdadeiramente, isso aqui, olha, diz muita coisa. Amar a Deus sem amar ao próximo. Então, a gente não consegue amar a Deus sem amar ao próximo como a ti mesmo. Então, você não consegue amar o próximo se não se amar, e se não se amar, você não vai amar o próximo, não vai amar a Deus. Olha que interessante. Olha que porta imensa abre na nossa frente para a gente avaliar se o caminho que estamos seguindo aqui é o melhor caminho. Se aquela picuinha que eu faço no trabalho é realmente por aí. Se aquela desavença que eu alimento é realmente por aí. Se eu tentar ser melhor que o outro, é por aí. Se eu tentar pesar sobre o outro com os títulos que eu tenho, é por aí. É por aí? É realmente por aí? Aí ele continua, nem amar o próximo sem amar a Deus. Logo, tudo que se faça contra o próximo, o mesmo é que fazê-lo contra Deus. Contra Deus, contra você mesmo. Porque é um círculo. É um círculo. E é um círculo muito, muito, muito importante. Ele fecha aqui para a gente. Não podemos amar a Deus sem praticar a caridade para com o próximo. Todos os deveres do homem se resumem nesta máxima.
E qual é a máxima, Derlei? Fala comigo, por favor. Ó. Ó. E aí? Fora da caridade, não há salvação. Agora que a gente já sabe o que é salvação, ó que legal. A gente sabe que fora da caridade eu não vou progredir. Fora da caridade eu não vou me desenvolver. Fora da caridade eu não vou conseguir uma melhor relação com o próximo. Fora da caridade eu não vou conseguir entender o amor de Deus. Olha isso, gente. A gente que é tão carente de poder, né? Porque tudo a gente quer controlar. Eu quero controlar o que eu sinto, eu quero controlar o que eu vejo, eu quero controlar o que o outro sente, eu quero controlar o que o outro vê. E tá lá. Fora da caridade, nada disso vai fazer sentido. E aí eu te sugiro, meu irmão, que a primeira caridade que você faça seja olhar para você. Eu sugiro que a primeira caridade que você faça seja cuidar de você. Isso é muito importante. Começa a rever aqueles valores. Começa a rever aquilo que as pessoas dizem que você tem que não é bom, nem para elas e nem para você. Começa a rever. Sugiro, inclusive, que você faça isso despretensiosamente. O fumante compulsivo, ele não diz em algum momento, vou fumar menos? Pois é, começa a trabalhar isso. Vou falar menos mal dos outros, vou tentar me impor menos pelos títulos que eu tenho, vou tentar me impor menos pela condição social que eu tenho, vou tentar. E pelo quê? Para eu ser uma pessoa melhor comigo mesmo, para mim mesmo. Mas, Aderlei, o meu vizinho não tem salvação. Ele nunca vai aceitar isso. Gente, eu estou falando para você. Começa por você. E começa por você no sentido de cuida de ti, ora pelo outro. Cuida de ti, ora pelo outro. Cuida de ti, ora pelo outro. Por quê? Porque Jesus foi exemplo. Exemplo. Para bem pouco Jesus disse, vem e siga-me. E ele fez isso para dar exemplo para outros. Porque na maior parte das vezes, Jesus dava o exemplo. Vamos fazer aqui uma comparação mundana? Jesus seria um milionário? Dado o número de seguidores que ele tinha no Twitter, no Instagram, no YouTube? Seria um digital influencer milionário. No entanto, para onde que Jesus ia? Para a casa dos pobres, para a casa das prostitutas, para a casa dos cobradores de impostos. Zaqueu, desça daí. Hoje pousarei em tua casa. Ele ali estava querendo dar o exemplo para a gente que ele ia estar com o pecador, mas ele não ia ceder ao pecado. Ele mudou Zaqueu, ele mudou Maria Madalena, ele mudou toda essa turma. E que são trabalhadores que até hoje estão firmes em segui-lo. Né? Vamos interagir um pouco mais para a gente ir para a nossa irradiação, lembrando que quem quiser pode botar uma água aí, seja copo, seja garrafa,
A irradiação ela acontece desde o começo da nossa sessão pública de sexta, que agora está tendo a live. A gente faz um simulado digital, né? Então, vamos lá. Alguém está perguntando se a Mari é de Aracaju? Não, ela está dizendo que ela é de Aracaju. Mari de Aracaju, obrigado, Mari. A gente aqui já teve Portugal. A Giovana, ela vive aqui falando para ele, eu tenho gente que vem assistir a minha live que é de Portugal. Agora eu vou dizer, eu tenho a Mari que é de Aracaju, entendeu? Só não vale porque fui eu que convidei. É por isso que ela está dizendo que é a Mari de Aracaju. Então, a gente tem aqui o Luiz Carlos. Irmão, mais uma vez eu pergunto, mas existiu o pessoal da magia que também fazia caridade, porém matava. E essa caridade que ele praticou ainda tem valor? Luiz, hoje você está, olha, show de bola. Eu preciso te abraçar quando acabar essa pandemia e dizer, olha, você não faz ideia do quanto você auxiliou as nossas lives. É ou não é, Rosana? É. A gente vai providenciar para ele uma astromélia. O que acontece aqui é o seguinte, a gente tem uma máxima deixada por Jesus e muito bem trabalhada pelo Pentateuco de Kardec, a cada um segundo a sua obra. A cada um segundo a sua obra. Todo bem vai ser levado em consideração. Todo bem vai pontuar a teu favor. Mas esse bem, ele vai pontuar a teu favor, ele vai beneficiar mais a quem? A você. A você. Então, quando você faz o bem, você está evoluindo, você está na caridade. Então, você está desenvolvendo, esse bem vai voltar para você. Então, se você faz o mal, esse mal vai voltar para quem? Nós. Para você. Então, você vai responder por isso, mas, sobretudo, para quem você vai responder pelos teus erros, desvios? Para você mesmo. Quando? Quando você tiver consciência para. Quando você estiver num nível de consciência que você consiga entender aquilo que você fez, você vai responder para você mesmo. O meu horário agora está... Eu vim controlando até aqui, que foi uma maravilha. Aí a Carla Euridice, que tinha sumido também, não é isso? Tinha parado de interagir com a gente, traz: as enormes caridades nada são quando se tem o orgulho. E muitos pensam estar realizando grandes obras. Quando desencarnados, ficam surpresos com o lugar em que se encontram lá em cima. Custam a aceitar a situação. Na verdade, a caridade só é completa quando é feita com humildade. Carla, a gente precisa ir usando o que nos traz o Pentateuco, que é um pouco o tema de hoje, a gente precisa entender cada um segundo a sua obra. Então, foi o que eu acabei de falar. Tudo que você faz bem vai ser levado em consideração, né? Mas é óbvio que quando você tem orgulho, você está pesando, porque são coisas díspares. Então, se você podia ganhar, vamos botar em número para ficar mais fácil, se você podia ganhar 10 pontos com aquela caridade, você vai ganhar 2, porque o orgulho puxou essa pontuação para baixo. Mas ganhar 2 é infinitamente melhor que não ganhar nada. Porque todos estamos a caminho e todos vamos chegar lá. Essa é a certeza que a gente tem. Todos vamos evoluir, não é? Quando desencarnados ficam surpresos com um lugar que se encontram lá em cima. Então, a literatura, ela traz para a gente muitos desencontros nesse sentido, mas ela traz também para a gente que todos temos amigos, todos temos pessoas que nos amam e que velam por nós. E essas pessoas que velam por nós são as pessoas que vão nos auxiliar e nos amparar nesses momentos que consideramos serem mais difíceis, quando na realidade também é uma oportunidade de crescimento. Então isso é bom, né? E a aceitação da situação vem sempre com a pedagogia de Deus, né? E a caridade, o ideal é que ela fosse completa, mas é importantíssimo
que, independente do completismo ou não, ela seja feita. Isso é muito importante. E aí o Luiz Carlos nos traz, irmão, mais uma vez eu pergunto, existem mafiosos, ladrões que fazem caridade, e essa caridade tem algum valor? Com certeza. Com certeza. Não existe um só ser nesse mundo que não tenha a centelha do amor dentro de si. Então, quando ele faz caridade, ele vai estar fazendo o bem. E todo bem que qualquer ser humano faça é levado em consideração, é mais um degrau rumo à evolução. E aí tem aí um sem fim de outras questões que, dado o estouro do tempo, eu não tenho nem como trazer. Mas eu vou ainda, me cobrem, por favor, preparar uma live muito bem embasada acerca de quem são essas pessoas que a gente classifica segundo o nosso livre-arbítrio e o nosso entendimento. E esquece, eu não estou falando que eles são deuses, não. Não é isso. É trazer realmente quem eles são. São espíritos que estão a caminho tanto quanto a gente. Até porque, se o Espiritismo me ensina que todos nós ocupamos todas as posições para desenvolver, bem provavelmente, ou eu fui, ou um dia eu vou ser um delinquente desse. Todos nós. Se eu não trabalhar muito a mim, para então passar por isso, eu vou acabar tendo que passar com isso. A Mari Lima traz excelente tema, principalmente no momento em que o mundo está passando com essa pandemia. Pois é, Mari, o intuito da casa, quando decidiu fazer a live, foi justamente esse. Foi justamente trazer um pouco de conforto com assuntos que pudessem ser usados de acordo com a pandemia. Aí nós temos o Carlos Leite. Os bichinhos não te agradecem, te enaltecendo e nem reclamam do que está sendo oferecido. É difícil, mas possível. Então, o que o Espiritismo nos traz é que esses animais que estão ao nosso redor estão para nos auxiliar o nosso desenvolvimento. E hoje a gente já tem uma consciência muito grande dos exemplos que eles nos dão. Perdoar, amar, né? Eles nos trazem muito bem isso. A Mari Lima, parabéns, Aderley, você desenvolve com maestria o tema abordado. Não, Mari, não sou eu. Agradeço a tua felicitação, mas entenda que somos toda uma equipe, tanto a equipe encarnada quanto a equipe desencarnada. O tema pode parecer que eu estou trabalhando sozinho, e o que eu vou falar aqui, alguns nomes, as pessoas vão dizer, imagina, eu não mexo, mas a pessoa me ajuda. Então, quando eu falo, Astrogildo está aí, Rosana está aqui, Igara está lá, Nana, Luciene, Rodrigo está te ligando. Então, quando a gente faz isso, eu acho que eu travei a live. Não, voltou. Eu fui desligar e acabei clicando em atender. Então, quando você diz assim, o Aderley fez bem, cara, é Aderley, é Astrogildo, é Igara, é Nana, é Luciene, é Maria Lúcia, né? Que sempre fala, estou aqui com Solano. Então, é a Sônia, é todo esse pessoal. Todos aqueles que estão ao meu entorno me auxiliam a trabalhar aqui. E você não faz ideia do quanto eles auxiliam. Fora isso, tem a espiritualidade amiga que fica aqui do lado, que fica presente, que fica tentando baixar a bola segundo as más influências, segundo os desvios que eu, como todo mundo, tenho, né? Segundo as minhas mazelas que eu, como todo mundo, tenho. Então, eles vêm aqui e eles auxiliam o tempo todo. Fala mais baixo. Não aborda esse assunto. Você pegou pesado aqui. Muda de assunto. Vai para lá. Volta aqui. Eles auxiliam. Não tenha dúvidas. Mas, é claro, eu agradeço, fico muito, muito feliz e agradeço em nome de todos esses, né? E não somente em meu nome. E a Leila traz, é muito prazeroso dar o melhor.
principalmente quando é sempre natural, sem nenhum interesse. Então, Leila, o natural e sem interesse ele é muito bom. Enquanto não está natural e enquanto não tem interesse, que seja uma coisa forçada e que seja com algum interesse. A espiritualidade sempre vai fazer o bem, né? Porque por mais que eu faça com algum interesse, eu estou ajudando a pessoa, né? A espiritualidade ela faz muito isso. E aí a Adriana nos traz fazer sempre o bem sem olhar a quem. É sempre fazer a caridade de coração, não fazer pensando em receber nada em troca. Com certeza, Adriana, enquanto a gente não está nesse nível, eu não vou me furtar a fazer a caridade usando aí uma moedinha de troca. O que a gente precisa é entender que eu estou a caminho, eu vou chegar lá, então eu preciso chegar lá, né? O Luiz Carlos está dizendo: minha esposa e filha adoram flores. Se eu fosse você, mandava um buquê para cada uma agora. O cara veio, ô Munhoz, você está rindo do quê, Munhoz? Ele veio aqui, disse que elas adoram, ele está deixando a bola quicar para eu pedir para ele entregar para elas. Então, eu estou dando a ele essa oportunidade. As astromélias que você vai mandar. As astromélias, que eram para o astrogiro. A Tatá vai brigar comigo, dizendo que não era para ele coisa nenhuma, né? Mas então. Aí a Maria Lúcia aí, ó, que eu estava falando. Existem 1000 moradas na casa do meu pai, cada uma segundo as suas obras. Ó, ajudou. Viu? É isso que eu estou falando. Existem 1000 moradas na casa do meu pai. E cada morada vai abrigar os seus seres concordantes, né? A Ana Cláudia da boa noite, seja muito bem-vinda. Aí o Luiz bota lá, minha esposa e filhas adoram flores, irão adorar e agradecer muito. Com certeza, providencie um buquê para ela. Se você mora aqui na região do Maria Madalena, a gente tem floricultura do outro lado, tem floricultura chegando ali em Bom Sucesso. A Mari traz para a gente: a caridade é fundamental, é de fundamental importância para a nossa evolução. Sim, Paulo nos trouxe que fora da caridade não há saudações. E aí ela está lá ratificando, dizendo parabéns a você e toda a equipe e a espiritualidade. Aí melhorou. Parabéns para mim, para o Astrogildo, para a Rosana, para Rosane, para a Nana. Parabéns para todo mundo que, de alguma forma, faz isso acontecer e auxilia muito, muito mesmo. O Carlos Leite, ser humilde até na live, é isso? Viu a vida? Acho que ele está tentando me zoar. Não, até porque é o Carlos e o Daniel, né? Não é o Carlos e o Daniel, é o outro Carlos. Qual o outro? O Carlos, bota aí de novo, porque a gente não entendeu. O Luiz está dizendo que mora no Meier. No Meier é cheio de floricultura. Gente, muitíssimo, muitíssimo, muitíssimo obrigado. Obrigado mesmo pela participação de todos. Eu precisava hoje, porque o assunto era um assunto denso, é um assunto que, se a gente trata muito na pancada, na rigidez, acaba sendo um assunto que a gente não absorve, porque vem aí a resiliência que a psicologia chama. Enfim, eu acho que é. E vem aí uma resiliência, então a gente ouve, mas não absorve. Então, fazer a coisa leve é também tentar fazer com que se absorva um pouco mais aquilo que foi dito. Muito obrigado a todos, muitíssimo, muitíssimo obrigado. Vamos para a nossa irradiação e prece, né? Ó bom Deus, a espiritualidade amiga, que possamos, em estando juntos, que possamos, em estando aqui, ser um instrumento da paz do bom Deus. Que possamos, ó Mestre Jesus, te dignificar
ao seguir os teus exemplos, aplicando-os da melhor forma possível, segundo o nosso entendimento. Então pedimos, Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado. Pois quero entender que é dando que se recebe, que é perdoando que se é perdoado, e que é morrendo neste mundo que eu volto para a vida eterna. E foi assim que nos passou São Francisco. Ó bom Pai nosso, tu que estás no céu, a ti agradecemos todos os auxílios, todos os passos, a ti agradecemos por estar conosco cada vez mais. Pai nosso, que nunca nos desampara, que sempre nos é misericordioso e sempre nos dá a possibilidade de aprender com os nossos erros e ressignificar a nossa vida. Ave Maria, tu que és cheia de graça, o Senhor és convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito és o fruto que do vosso ventre veio, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós que tanto erramos, agora e na hora do nosso desenlace, que assim seja. Graças, graças, graças a Deus. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai a força àquele que passa pela provação, dai luz àquele que procura a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade que hoje tanto falamos com tantas e tantas formas diferentes. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade da vida eterna, à criança o guia e ao órfão abasteça com um pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aquele que vos não conhece e esperança para aquele que sofre. Que a vossa bondade permita os espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança, a fé. Bom Deus, sabemos, entendemos e pedimos a Ti, rogando que um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar toda a terra. Assim, deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, pois assim todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. E um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de alguma sorte merecer a vossa divina misericórdia. Deus, dai-nos força para ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura,
dai-nos a fé, a razão, dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho que se refletirá a vossa divina imagem. Ó bom Deus, ó doutor Bezerra de Menezes, ó falange do bem, filhas de Maria, ó Lázara da Conceição, Antônio de Pádua. Visitai a casa de todos aqueles que solicitam as vossas visitas e lá promove o bem, promove a paz e promove a possibilidade de crescimento. Que todos aqueles que agora mentalizam suas águas possam ter suas súplicas atendidas e suas águas fluidificadas. Que todo o planeta, ó bom Mestre Jesus, que o governa, possa receber, como já recebe, temos certeza, a tua luz, a tua paz e os teus bons ensinamentos. Que assim seja. Graças, graças, graças a Deus. Meus irmãos, agradeço imensamente a presença de todos. Estouramos para muito o nosso tempo, mas eu não podia deixar de fazer uma live hoje voltada para um entendimento mais simples das coisas que a gente tanto ouve, mas que nem sempre alcança. Cláudia, boa noite. Leila, Márcia, Rejane, Edneia, muito obrigado, Edneia, Margarete, Mari, Rejane, muito obrigado. Boníssima noite a todos, boníssimo descanso e até segunda-feira, a nossa irmã Giovana. Fiquem bem.